nos deu nessa noite. É verdade, Meu Deus, que o Senhor nos concedeu, meu Deus Santo, aleluia. Eu abençoo cada um, meu Deus Santo, Aleluia. nessa noite, meu Deus. Cada um, meu Deus Santo, Pai. Glória. Aleluia, Deus, que dá teu dito, meu Deus. O Senhor prospera em cada vida, meu Deus. Amém, Aumentando a fé de cada um, a continuar, meu Deus, cada vez na tua presença. Sim, ó Não Deus, volte obrigado. atrás, mas que continua firme na tua graça. Que sua Amém. pessoa Glória a nesta noite Deus. também, a mensagem nesta noite, mensageiro, para que Senhor venha Deus. levar a mensagem que possa falar por ele, para nós vencer de Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos, Obrigado, Jesus. enquanto não é só no hino, somente crer, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 30. Eu quero tomar o versículo 5 e o 6. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória. Graças a Deus. Amém. Graças ao bom Deus. Obrigado, meu Deus. Provérbios 30, versos 5 e 6. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre a palavra que te cura. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Amém? Amém. Você notou que começa um soar feminino e termina com um soar masculino? Toda a palavra soa feminino. De Deus é pura e escudos é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Agora eu quero ler em 2 Timóteo 3,16. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo 3, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. A palavra te cura. A palavra te sara. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, nós aqui estamos mais uma vez na Tua presença e viemos aqui sabendo, crendo que o Senhor nos ajudará. Ó Deus, sabendo que nesta palavra há libertação, nesta palavra há cura, nesta palavra, Senhor, está tudo o que nós necessitamos, toda a nossa providência, toda a nossa necessidade, tudo o que precisamos está aqui, exposto bem diante de nós, porque é um livro de promessas. Que o profeta disse que é um livro de promessas. E aqui estamos, ó Pai,
diante das promessas do Senhor e de como o Senhor nos ensinou por meio do teu profeta a tomar posse e se identificar com isso. Ajude, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Antes de nós começarmos, eu quero ler um parágrafo da mensagem Inspiração 31. Quero observar isso aqui. Hoje, a razão pela qual nós estamos tendo tais dificuldades como estamos tendo é porque há muitas meias conversões, conversão intelectual. Há dois elementos no corpo humano que têm uma mente e um deles é o arrazoamento. Um deles, o arrazoamento, é da mente, a qual é intelectual. O outro está na alma, a qual não arrasou, mas crê na palavra de Deus. Amém. Ora, irmãos, vamos observar um fato aqui. Em primeiro lugar, nós que somos cristãos, nós também entendemos pela Bíblia que somos chamados de filhos de Deus. Agora, um filho de Deus, quero que vocês prestem atenção, que um filho de Deus, ele é gerado através da palavra. Amém. O seu concebimento é através da luz, da concepção, da luz da palavra. E ser cristão e ser um filho de Deus exerce uma função muito grande na nossa vida de identidade, de identificação. Porque observe que o profeta Irmão Branham disse que não é somente crer na palavra. Não é somente dizer, eu creio que está bem, eu creio que isso é para mim. Não é somente dizer, intelectualmente falando. Irmão Branham disse que se aquela vida não se identificar com esta palavra, se não identificar, o profeta Irmão Branham disse que o que pede além disso é só para deleite. Pede, nunca recebe, porque pede para gastar com seus próprios prazeres, seus próprios deleites. Nós lemos aqui, por exemplo, no início do culto, que Deus não agrada muito de sacrifícios. Ele diz, atenta-te mais para ouvir. Atenta-te mais para ouvir, para apanhar o que foi falado. E então, se assegure nas palavras. O pastor Luiz Mendes postou uma frase do Irmão Branham, tomada no sinal 381, 382, dizendo assim, é isso que nós estamos precisando de ter esses dons em nosso meio. Estamos necessitados de ver esse sobrenatural operando em nosso meio.
Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que não quer o sobrenatural operando no nosso meio? Quem é que não quer ver a igreja de Atos em ação? Quem não quer ver a igreja no seu ápice? Quem não quer ver aquela igreja em movimento? Aquela igreja pela qual foi posicionada pelo apóstolo Paulo. E, no entanto, Deus, na posição da igreja, os abençoava com muitos sinais e maravilhas. Todos nós queremos isso. Agora, nós vemos que muitos testemunhos na igreja está sendo escasso. Muitos testemunhos. Dificilmente alguém vem para dar um testemunho. Dificilmente alguém vem e diz, Deus fez isso. Deus fez aquilo. Eu vi a mão de Deus nisso, eu vi a mão de Deus. Dificilmente. Ou as pessoas estão com vergonha de testemunhar, de dar o seu testemunho, ou então, e no entanto, existe uma carência muito grande, porque a palavra, ela não anda por si só. A palavra, ela traz um rastro por trás dela. Os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguem. E, no entanto, nós vemos hoje uma dificuldade muito grande, porque a igreja ela tem ido para um lado e somente numa direção. Muitos vão pela experiência e esquecem da palavra que os leva à experiência. Outros vão pela palavra, muito intelecto, muita sabedoria, e esquecem da experiência que também leva para isso. No entanto, o irmão Branham, o maior cuidado, a maior preocupação que o irmão Branham tinha com a igreja era que um dia ela chegasse a cair numa profunda formalização. Numa profunda formalidade. Formalizar. E então observe bem que você fala assim, pastor, por que o poder de Deus tem diminuído no sentido, no aspecto de nós não encontrarmos aquelas exposições sobrenaturais no nosso meio? Irmãos, Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém. A única coisa que ele precisa é ser tirado da história. Aleluia, é verdade. Amém, irmãos? Amém. Ele precisa ser tirado. Se nós chegarmos a um ponto, a mensagem, o que ocorreu no ministério do irmão Branham, nós contamos a história. Aí nós pomos na rádio, a vida sobrenatural de William Branham. Aí nós vemos aquelas inúmeras coisas acontecendo. Evidentemente que nenhum pastor, nenhum ministério vai produzir o que o exato mesmíssimo ministério do irmão Branham produziu. Não haverá nenhum pastor aí tentando imitar o profeta. Se você tiver alguém vendo aí imitando o profeta, é porque tem uma coisa errada em algum lugar. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela foi presenteada. Deus deu presentes para essa noiva. Amém? Nós temos presentes. A questão é, você já desembrulhou o presente? Ou você ainda continua com ele empacotado? Deus distribuiu dons à igreja. Só que o profeta diz na mensagem Libertação Total, ele disse que a vida nossa, misturada com o plano de Deus neste mundo, é que detém
desse poder agir em nosso meio. Os irmãos estão entendendo? Amém. Detém. Detém de agir. Então, a questão, diz o irmão Brana, a questão é a que as pessoas ficam longe da identidade. Fica longe da identidade. Aquela identidade. Agora, você pega, por exemplo, Ana. A profetisa Ana. Você observa que ela casou-se, depois perdeu seu marido e falou assim, sabe uma coisa? Eu vou ficar só no templo, eu vou ficar só adorando, só orando, só jejuando, só consagrando. A Bíblia não fala de visões, de visões, de coisas sobrenaturais que Ana, diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, presenciava, mas de uma só foi bastante. Amém, irmãos? E ela vivia em oração constante. Vivia em oração, em jejum, em consagração. Talvez Zacarias não tinha muita coisa, não tinha visto muita coisa na vida, não tinha presenciado nada na vida. Mas uma foi o bastante quando o anjo apareceu para ele. Mas vivia em oração. Às vezes nós queremos identificar, presta atenção para cá, às vezes nós queremos identificar com a mensagem carregando ela debaixo do braço. Carregando ela na maletinha. E aí alguém olha para a gente, é da mensagem. É da mensagem. Mas presta bem atenção, a igreja ela não é uma organização. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo. Amém, irmão? Amém. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Não é que Deus parou de atuar, não. É nós é que não estamos atuando de acordo. Não é que Deus parou, não é que Deus deixou de fazer. É o povo que perde a identidade, perde aquela identidade que corre junto com a linha da palavra. Você fala assim, os sinais seguiriam. A igreja de Atos, a igreja de Atos, a igreja do Espírito Santo em ação. Era mesmo. Mas olha como é que era colocado em ação. Paulo exortava a oração, Paulo exortava a santidade. Amém, irmão? Paulo exortava a exercer. Então, ali, ou seja, fora o que cria, ainda tinha identificação. Fora o que crê, ainda identificava no que cria. Quem entendeu, irmão? Fora o que dizia que cria, identificava com o que cria. Porque sair falando o que crê, sair falando o que recebeu, isso é fácil. O negócio é identificar com aquilo que recebemos. Amém, irmão? É identificar com aquilo. Eu creio em Jesus. Você crê? Amém. Mas você identifica com Ele orando? Identifica com Ele recebendo tapas na cara? Identifica com Ele recebendo escárnio? Identifica com Ele subindo no monte orando? Identifica com Ele jejuando? Identifica com Ele lendo a Bíblia? Identifica com Ele? Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu creio no profeta. Você crê no profeta? Eu creio nele. Você crê nele também? Mas você identifica com Ele? Você se identifica com Ele? Se identifica ao ponto de empenhar como Ele empenhava? O problema é que nós temos o cadeado e não temos a chave. Hein? O que seria tão proveitoso ter uma faca se não tiver nada para lhe cortar? Os irmãos entendendo? Uma vez conta-se uma história que um mendigo estava com fome na esquina, com fome, pedindo dinheiro. Alguém trouxe para ele uma faca de pão. Aí o mendigo disse para ele, escuta, por que me deste uma faca de cortar pão? Ele disse, para quando você tiver o pão. Os irmãos entendem, irmãos? Então o que acontece? Deus, olha, Deus manda isso. Deus não vai mandar nada, irmão. Deus não vai mandar mais nada para você. Ele já mandou, amém, irmãos? Amém. Está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui na palavra. Não espere nada. Não espere nada. Só tem alguém que pode pedir alguma coisa para Deus enviar. Só os judeus. Mas nós não precisamos pedir a Deus nada para enviar, a não ser a volta do Senhor Jesus Cristo nos atos. Mas tudo que Ele nos deu já está aqui na palavra. Amém, irmãos?
Só que nós temos que identificar. Temos que ter essa identificação. Então, observe que filho de Deus. Como é que um filho se identifica com o pai? É só fazer o exame do DNA. Ele traz os traços do seu pai. Ele identifica com o seu pai. Traz os traços do seu pai. Traz o DNA do seu pai. Como é que eu identifico com a palavra? Nascendo de novo. Tudo que é nascido de Deus é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então temos o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai. Então temos o Espírito Santo. Para que esse Espírito Santo? Para que esse Espírito Santo? Aí vem o profeta e diz a mensagem, a restauração da árvore noiva, diz que o Espírito Santo é para nós podermos, através dele, tomar as leis de Deus e receber o que foi prometido. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo é um poder. E o poder de Deus libera aquilo que ele prometeu que está aqui. Amém, irmãos? Eu não posso ir com a minha mente e trazer, eu estou crendo com a minha mente. Eu não vou trazer o que ele prometeu na minha mente. Eu tenho que trazer o que ele prometeu pelo Espírito que ele me deu. Porém, tem que se identificar. O profeta diz, então, você expõe o sinal junto com a sua oração. Expõe o sinal junto com isso, expõe o sinal junto com aquilo, expõe o sinal junto com aquilo outro. É o Espírito Santo. Tem que identificar. Agora, quero que os irmãos prestem atenção numa coisa aqui. Vejam bem. Nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3:16, que toda a palavra de Deus é inspirada. Certo, irmão? Amém. Amém. Inspirada. Agora, o profeta irmão Branco diz, presta atenção, olha para mim. O profeta diz o seguinte, se você estiver doente e ler, você pode ler 50 vezes Isaías 53. Ele levou sobre si e pelas suas pisaduras foi. Você pode ler 50 vezes, 100 vezes. O profeta diz, se algo não descer no seu coração, na sua alma, naquele momento, e tomar aquilo, amém, irmãos? Amém. Eu posso ler aquilo 1000 vezes no dia. Aquilo tem que descer numa forma de inspiração e tomar aquilo, amém, irmão? Amém. Senão nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Então, vejam bem, o que é inspiração? Faz uma inspiração para mim ver aí, faz aí. Hã? Isso é inspirar? Inspirar? Respirar? Inspirar? Sai de dentro. Amém, irmãos? Amém. A inspiração de Deus saiu de dentro de Deus. Saiu de dentro. Então aquilo tem que sair de dentro. Olha, quero que os irmãos prestem atenção. No parágrafo 64, José é encontrado com seus irmãos. Veja, não importa. A palavra de Deus é tão inspirada. Agora, observe bem. Quem está debaixo de algum texto? Foi isso escrito há muitas centenas. Sim, aproximadamente 3.000 ou mais. E cada homem que já leu este texto aqui, em cada era é inspirado por ele. Veja, cada verso da Escritura, não há nada que possa tomar o seu lugar. Uma escritura que foi feita em outros dias, quando é lida para aquela era e para o seu propósito, está determinado. Eu posso escrever uma carta a você e dizer, meu querido amado irmão, hoje eu estive em um determinado lugar e fiz tal e tal coisa nessa ocasião. Aquilo vai diretamente para você e aquilo determina isso. Talvez para uma evidência no tribunal algo, isto poderia ser trazido para uma evidência contra mim ou para mim. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Vejam bem, preste atenção. Preste atenção. Eu não estou sabendo de nada, mas lá no fórum, sei aonde, está extraindo agora mesmo uma palavra para mim, escrita para mim. Ela vem diretamente para mim. E quando ela vem diretamente para mim, eu leio o que está escrito. Não é para o meu vizinho, não é para a minha vizinha, é para mim.
E quando eu leio o que está escrito, saberei o que é. Amém, irmãos? Amém. E quando eu sei o que é, vou ter que agir em cima daquilo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, é o que o irmão Branham está falando. É o que o irmão Branham está falando. Veja aqui. Ele diz, talvez para uma evidência no tribunal ou algo, isso poderia ser trazido para uma evidência contra mim ou para mim. Para me provar algo ou provar algo contra mim. Mas isto não seria a mensagem direta como seria quando lhe é dada. Os irmãos entendem? Amém. Os irmãos entendem? Amém. Porque inspiração não é uma coisa que está vindo e chegando pelo correio. Inspiração é coisa que é dada. Amém, irmão? Amém. É algo que vem imediatamente. Algo que toma imediatamente. Né? Inspiração, poucos cristãos têm. E eu vou dizer até pastores. Inspiração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Porque inspiração é algo que vem e eu logo passo para você. Mas uma pregação, por exemplo, uma pregação, sentei no meu escritório e tudo mais, e anotei parágrafo, anotei aquilo outro. Eu posso ter inspirado em alguma coisa. Mas quando é algo que vem, quantas vezes você já viu falar aqui sobre um tema e de repente eu saí do tema e entrei no outro assunto e nem preguei o tema? Quantas vezes eu fiz isso? Agir sob inspiração. Os irmãos entendem, não? Então, observe bem para você ver como é que é a coisa. Aí está. Mas a Bíblia não é assim. Foi dada para a raça humana e para todos os tempos e para todas as eras, porque ela é a palavra de Deus escrita. Suas palavras nunca podem falhar. Elas nunca morrerão. E contanto que haja uma eternidade para sempre e sempre, isto sempre terá o mesmo significado. Porque uma vez elas vieram dos lábios de Deus. Não podem falhar. Apenas pensem nisso. Quão eterna é a palavra de Deus e elas são vida. Agora, o que é uma palavra? A palavra é um pensamento expressado. E quando Deus uma vez pensa qualquer coisa, é apenas um pensamento. Mas quando é alguma vez expressado, nunca pode ser alterado ou mudado. Aquilo tem que permanecer para sempre. Amém. Porque a sua palavra, aí que está. A sua palavra é tão boa quanto você é. Aí que está o negócio. Identificação. 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 Nessa mensagem aqui, ó, que eu estava lendo agora há pouco, inspiração, Mombanha diz o seguinte. Ele diz o seguinte, que uma vez ele foi orar por uma moça, e nessa igreja eles não criam em cura divina. Mas o irmão Banas sentiu tanta compaixão dela, mas tanta compaixão, como é que uma pessoa poderia ser curada sem a inspiração de crer, pelo menos na cura divina? Mas o irmão Banas conversou com ela. Aí o profeta irmão Branham conversou com ela, descobriu o problema dela, e então o irmão Branham orou por ela e ela foi curada. Aí o irmão Branham descobriu o que segurava aquela mulher. Descobriu o que segurava ela de ser curada. Descobriu o que segurava ela de ser curada. Descobriu o que segurava. Irmão, agora já pensou? Já pensou? O profeta, pelo discernimento, o irmão Branham conversava com a pessoa e ele esperava a inspiração vir. E quando aquilo descia, ele falava, você fez isso, você fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí o irmão disse, você sabe o que é que impedia de você ser curada? Era isso. O que impedia você de ser curado era aquilo. O que impedia você de ser liberto era isso. O que impedia você de ser feliz era aquilo outro. O que impedia você de ser libertado era isso. Esta opressão que te agarrava era por causa disso. Os irmãos entenderam, não? Aí o profeta irmão vê, se nós não, aí ele diz o seguinte, se nós não identificar com a palavra, se nós não confessarmos, se nós manter certas coisas escondidas e outras coisas todas, e antes de mais nada, apresentar sinceramente diante de Deus, você vai, mas Deus, a sua pessoa? Sim, a palavra é Deus, amém, irmão? Vê? Ele disse, você não terá o que você espera, porque você não se identifica com ele primeiro.
Os irmãos entenderam, irmãos? Temos que ter uma identificação, temos que identificar com o sacrifício. O sacrifício pode estar lamacento de sangue. O sacrifício, a bacia pode estar cheia de sangue, o propiciatório pode estar totalmente aspergido com sangue em cima e embaixo. Mas se eu não identificar com o sacrifício, não identificar com o sangue, quem entendeu, irmão? Então observe bem que o irmão Branham diz, você fala assim, pastor, o diabo tem algum direito? Não. O diabo tem algum direito sobre o crente? Direito de certas coisas? Sim. Possessão não. Possessão é só Deus. Possessão na alma de um filho é só Deus. Mas o diabo tem certos direitos no crente se o crente segurar certas coisas. Se o crente não se identificar. Quem entendeu, irmãos? O profeta diz, o diabo tem o direito de permanecer ali, manter aquela mulher cativa, manter aquele homem cativo, manter aquele homem com aquele problema, manter aquela mulher com aquela doença, manter aquele homem com aquele problema, manter aquela mulher com aquela, como se diz, com aquela perturbação, e assim por até que ela faça o que é certo, até que ele faça o que é certo, e depois volte a se identificar com o Calvário, volte a se identificar com a palavra. Amém, irmão? De sorte que se nós não identificarmos com a palavra, irmãos, nós vamos viver igualzinho às denominações. Se identifica com o credo, mas não se identifica com a palavra. Os irmãos entendendo? E não se identifica um crente da mensagem com mensagem na mão. Não se identifica um crente da mensagem com o quadro do profeta nas costas ou o quadro do profeta na sala. Não se identifica a mensagem. Não se identifica. Se identifica pelo espírito que a mensagem traz. É a mensagem. Amém, irmãos? Aí o profeta diz o seguinte, porque, observe, porque a sua palavra é tão boa quanto você é. A palavra de Deus é tão boa quanto ele o é. Sua palavra é parte de você. Sua promessa é tão boa quanto você pode ser. E a promessa de Deus é tão boa quanto ele pode ser. Agora, sendo um mortal, você pode fazer uma promessa e ter que quebrá-la. Eu posso prometer você amanhã que estarei em tal lugar com você. De repente, um problema, uma emergência surge e diz, irmão, vou ter que cancelar aquilo que eu combinei, que nós combinamos, que eu prometi a você. Não dá. Houve um problema. O que aconteceu? Por eu ser um mortal, eu quebrei minha promessa. Fulano e tal, ano que vem, a semana que vem, eu pago você aquilo. E eu não pude. Quebrei minha palavra. Aí o profeta diz, você é simples mortal assim. Eu sou apenas um mortal. Mas Deus, sendo imortal, infinito e onipotente e onipresente, ele faz uma afirmação. E ele conhece o fim desde o princípio e ele pode guardar isso. Amém, irmão? Abraão chamou aquelas coisas que não eram como se fossem, porque ele estava totalmente persuadido com aquilo. Abraão não somente cria naquilo, irmão, ele estava afundado naquilo. Amém? Veja bem, Abraão estava persuadido daquilo que Deus havia prometido. Deus era capaz de realizar. Agora, quero que vocês prestem atenção. Deus prometeu a Abraão ou não prometeu? Agora, Abraão agiu o contrário do que Deus prometeu? Só pelo fato de confiar que Deus não pode voltar com a sua palavra? Só porque Deus falou que nós estamos curados, que a palavra tem cura, que a palavra tem... Aí nós vamos agir só porque ele falou que tem que ser... E se Abraão não agisse como? E se Abraão não agisse como? É igual um irmãozinho chegou para mim e falou assim, pastor, o que é ser cristão? Eu falei, ser cristão é ser como Cristo. Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir. Mas se Abraão não trabalhasse junto? E se Abraão não obrasse corretamente? E se Abraão só esperasse do que Deus prometeu, porque Deus é capaz de cumprir? Não, o que Deus prometeu, olha, eu creio. Mas se você não agir como tal? Os irmãos entenderam, não? O problema é
conhece. Porque nós temos a informação que Deus é Deus, que Deus é a palavra, que Deus não mente, mas nós estamos mentindo. Ei, Deus soberano. Nós falamos que Deus faz, mas nós não estamos fazendo. Nós falamos que Deus é, mas nós não somos. Glória. Nós falamos que Deus está, mas nós não estamos. Abraão justificou sua fé através das obras. Amém, irmãos? Amém. As obras caminhou junto, ele se identificou com a palavra. E a palavra estava dando a ele todo dia fortificação. Ele tomava um tônico todo dia. Amém, irmão? Um tônico. Ele era tonificado com a palavra. Ele se identificava. Ele estava o tempo todo se identificado com a palavra. O tempo todo se identificado. Abraão chamou aquelas coisas que não era como se fosse. Porque ele estava totalmente persuadido que Deus havia prometido. Deus era capaz. Quer ver? Oh, Deus. Presta atenção numa coisa aqui. Deus não havia prometido que ia libertar Israel? Não havia? Deus não havia prometido que visitaria seu povo depois de não sei quanta geração? Prometeu? Prometeu. Então tá ali, tá escrito. Eu visitarei o teu povo em terra estranha. Tá certo. Mas se o povo não agisse como tal, e se não tivesse alguém ali como Jequebede, como Arão, para agir como? Que estava esperando libertação, que estava esperando o libertador. Se não tivesse? E se não tivesse? Os irmãos estão entendendo? E ele agiu como? Então, observe bem. Deus, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus, Ele sabe a necessidade de cada um no nosso meio. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa a cada momento, a cada instante. Ele sabe do que você precisa. Ele apenas espera que você atue como? Amém? Os irmãos estão entendendo? Ele espera que você atue como? Qual era o maior desejo depois que Deus prometeu para Abraão de um filho? Qual foi o maior desejo? De ter um filho. E cada vez que Deus olhava para Abraão, Deus olhava para Abraão vendo ele ansiando o filho. Amém, irmão? Vendo ele trabalhando para aquilo. Deus sabe, tem uma opressão que te oprime, tem algo que te oprime, uma falta de estrutura, uma falta de equilíbrio, uma falta de cura, uma falta de libertação. Deus está vendo isso, mas você está obrando junto com isso, amém, irmão? Você está trabalhando isso. Não, quem tem que colocar o tijolo é Deus. Não. Irmãos, presta bem atenção. Deus dá o material e quem constrói é você. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Deus dá o material, quem constrói é você. Deus deixou a terra para os homens. Deus saiu fazendo casinha para cada um? Hã? Deus saiu fazendo casinha para cada um? Não! Deus deu a terra, ela é sua. Amém, irmão? Agora você vai lá. Tem promessa para nós? Tem. Mas tem que agir como? A palavra tem cura. Amém, irmão? A palavra tem libertação, a palavra cura. Na mensagem Escutando Sua Voz, olha aqui, ele diz o seguinte: sabe qual o problema da igreja? É porque não está escutando a voz. Pastor, mas o que é isso? Tem culto terça, tem culto sábado, tem culto domingo, tem culto quinta, tem a rádio, tem a literatura, tem o CD do profeta. Como que eu não estou escutando a voz? Não é isso! Não é assim! Não é escutar dessa maneira. Não é escutar dessa forma.
Escutar dessa maneira, as mulheres que estavam ouvindo Paulo e Silas estavam escutando. Mas havia uma mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, lá na cidade de Tiatira, que estava lavando os pratos do lado. E o coração dela se abriu por inspiração. Inspiração. Ouviu. Ela ouviu. A Bíblia diz que ela estava atenta para o que Paulo dizia. Os irmãos estão entendendo, irmão? E o que aconteceu? A palavra, ela ouviu a palavra e ela foi sarada. Amém. Veja, o que acontece? Se você deseja algo de Deus, peça-o. Você deseja? Não tem alguma coisa que você deseja? Amém. Aí ele diz, e logo mantenha-se quieto para ver o que diz ele. Ah, pastor, como é que eu faço, pastor? Para ver o que diz ele? Mas eu não estou vivendo essa esfera assim para ouvir de Deus, não, pastor. Esse é o problema, irmãos. Porque a igreja pensa que Deus só fala através do pastor. Que você não pode ouvir a voz de Deus. É claro que aquela voz tem que combinar com a Bíblia. Amém, irmãos? Não, aí Deus está na igreja. Olha, tem casa na mensagem. Aquela mulher que estava lá, ó, com o cartão de oração lá, ó, na fila lá. E tinha outra mulher sentada. O Espírito Santo falou para ela, do lado dela, assim, ó, ore para o bebê. Glória a Deus! Aleluia! Não. Deus está falando com aquele homem lá, sentado lá, ó. Deus está falando só com aquele homem lá, aquele lá que está lá pregando, a William. Os irmãos estão entendendo? Mas o irmão Brian diz, por que Deus falou com ela? Porque ela estava no nível de espiritualidade. Amém, irmão? Ela estava identificada. Amém. Se você deseja algo de Deus, peça-o e logo mantenha-se quieto para ver o que diz ele. Abra seu coração e diga, Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? Aí tá, você tem um problema. O problema é X. Senhor, qual é a tua vontade do problema X? E fique ali. Se não responder nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responder hoje, então responderá amanhã. Se não responder esta semana, então o fará na semana que vem. Fique ali até que ele responda. Quando fala ficar ali, não é ficar no lugar onde você orou, não. Amém, moça? Fique ali, fique aqui no coração, na alma. Escute sua voz quando ele der a resposta e seja espiritual para recebê-la. Porque a resposta pode vir numa pregação, pode vir num sonho, pode vir alguém, pode vir num letreiro, pode vir numa abertura de palavra, num abrir de uma mensagem, num abrir de Bíblia, porém você tem que se manter espiritual. Amém, irmãos? Amém. Identificado o tempo todo. Amém. Não é fazer igual os pentecostais, os religiosos. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E se ele abrir lá no livro de Miqueias, diz, e você tira sua esposa e casa com a prostituta. E aí, como é que vai fazer? Porque está escrito lá, mandou o homem pegar a mulher prostituta e casar com ela. Oséias, é. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Olha, esposa, vou te deixar casar com a prostituta, né? Capítulo 1? Não é bem assim, não. A coisa não é dessa maneira. Né? Não é dessa forma. Então as pessoas têm que entender. Aí ele diz, escute sua voz quando ele der a resposta. E disser ao seu coração, sim, eu sou o Senhor que te sara. Amém, irmão? Amém. Então tudo fica concluído. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. Amém. Vai e não peques mais. Amém. Vê? É aí que está. O problema é que nós não estamos ouvindo essa voz, essa doce voz. Vê?
Sem dúvida, Moisés não estava pronto para ouvir aquela voz lá no Egito. Não estava. Vê? Aí está. Então, nós estamos escutando a mensagem com os ouvidos ou escutando com a voz da alma? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então, o que acontece é que a palavra divinamente inspirada, ela é boa para tudo. Amém, irmãos? Amém. Ela é boa para tudo, é boa para ensinar, para redarguir, para exortar, para curar, amém? É boa para tudo isso. Está tudo aqui, amém? Está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui. Mas aí o problema do irmão Branham diz o seguinte: eu me preocupo quando a igreja, mais na frente, ele já estava preocupado no seu dia. Na mensagem era de Éfeso, já explicou sobre o formalismo, entrar na formalidade. Ô, irmão, e outra coisa que eu vou dizer: formalidade incha, viu? Formalidade incha. Formalidade, ó. Formalidade é um bolo bem inchado. Formalidade incha, volume, cria volume. E sabe? Formalidade enche igreja, enche igreja. E fica aquela coisa fria, aquela coisa toda. Então, quando se diz formalidade, quando o irmão Branham estava falando de uma formalidade, o irmão Branham disse: qual foi a primeira igreja que se organizou? A Igreja Católica. O que a igreja fez? Tirou o poder de Deus e entrou na formalidade. Começou a colocar ritos, rituais, e homilia, aquela coisa toda. Começa a ficar ritos. Aí não tem nada, não tem vida nenhuma, aquela coisa toda. Aí entrou os pentecostais trouxeram algum foguinho, e aquele foguinho logo foi acabando. E os pentecostais, como é que está hoje? Os irmãos entendem? Amém. Tudo formais, é carnalidade, é revelação na carnalidade, é dons na carnalidade, sem ordem, sem nada, tudo aquilo. E aí, o que acontece conosco com a mensagem? O que acontece com a mensagem? Irmãos, quero que vocês prestem atenção. Todos os poderes de Deus, tudo que estava no talo foi direto para a flor, foi direto para o pólen. Tudo que estava no talo com Lutero, a vida subiu e foi para o pólen. Tudo que estava no pólen com Wesley foi direto para o fruto dos pentecostais. E tudo que estava nos frutos pentecostais veio para nós a semente original. Amém, irmão? O poder está na semente original. Glória a Deus. Não existe vida nenhuma lá atrás. Amém. Está tudo aqui na semente original, na palavra original. Amém, irmão? Todo o poder que nós precisamos está aqui. Todo o poder que nós precisamos está aqui. Tudo foi concentrado para potencialmente numa semente. Na semente original, na palavra revelada, restaurada para esse dia. Amém, irmão? Então, senão não teria sentido a palavra restauração. Amém. Não teria sentido restaurar. Restaurar o quê? Não teria sentido. Tudo está aqui. Nesta palavra tem cura. Amém, irmãos? Amém. Mas temos que identificar com ela. Temos que agir como? Você crê em Deus? Eu creio. Então, age como um crê. Abraão, você está esperando a promessa de Deus só com os braços abertos? Não, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. É mesmo, Abraão? É, eu estou trabalhando. E o povo de Israel lá? Quantas vezes Joquebed disse para Arão: não vai não, querido, fica aí. Há um tanto de gente lá, o desabestado, por que não vai lá em cima e ora? Não, mas alguém tem que fazer. Amém, irmão? Amém. Alguém tem que fazer. Tem que agir como? Senão não vem. Amém, irmão? Amém. Então você diz: ó, então, pastor, pela mensagem que o senhor pregou, olha, eu estou orando pouco, não estou identificando, não. Eu creio em Jesus, mas não estou identificando com ele quando ele orava, não. Eu creio no irmão Branham, não estou identificando com ele quando ele orava, não. Verdade. Eu creio em Jesus, mas não estou identificando com ele. Ninguém pode falar um pouquinho de mim, que já estou logo. Não estou entregando outra face, não. Eu estou dando é porrada já. Como é que está identificando? Os irmãos entendem, irmão? Amém. Então é isso, irmãos. Então, para nós ser Cristo, nós temos que deixar de ser nós. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente Cristo. Aquele hino, mais uma vez, pequei, ó meu Jesus. Mais uma vez, voltei a ti, pedi perdão. Cristo Jesus, Ele é fiel, me perdoou, tirou o mal de dentro do meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Amém. É uns hinos dos irmãos de Goiânia. Olha, amanhã, em Sarzedo, eu quero trazer um estudo muito importante. Eu quero falar sobre novembro 2016. O cumprimento da 6ª visão do profeta. Amanhã eu quero traçar uma linha na matemática. Se Deus permitir, amanhã em Sarzedo, os irmãos, orem por mim, que é um estudo. Nós vamos falar sobre isso amanhã. E creio que nós vamos ser muito bem ajudados. Amém, irmãos? Vamos ser muito ricamente ajudados. Glória a Deus. Vamos, então, Obrigado. orar a Deus. Senhor Deus, Obrigado. obrigado pela Tua palavra, Senhor. pela mensagem do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Permita-nos identificar com a Tua palavra. Obrigado. Deus, sobre aquele homem, Senhor Deus, que estava todo confuso quanto à cura divina, o profeta diz: o problema não está na palavra, está em você. Muito obrigado. O problema não está naquele que prometeu, está naquele que está querendo receber a promessa. Então, Senhor, quando Deus prometeu a terra estava lá. O problema não estava em Deus que prometeu a terra. O problema estava no povo que estava indo para lá. Então, Senhor, ajuda-nos. Ajuda cada um de nós. Dá-nos forças, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã. Dê graça para cada um. Ajuda as suas famílias. Ajuda os seus lares. Abra a porta do emprego para aquele que está desempregado. Senhor, aquele que estava triste, que se alegre. Aquele que anda, Senhor, meio abatido, que se levante. Aquele que está oprimido, que possa ser libertado. Opressão, deprimido, que possa regozijar-se. Deus, a cura na palavra, Senhor. Ajuda cada um, Pai. A Bíblia diz que o Senhor enviou a Tua palavra e a palavra sarou eles. Ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Até terça-feira, se Deus permitir. Deus abençoe.